Graça e paz no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez entramos no seu lar para determinar uma palavra abençoada, uma oração forte. Vamos entrar aí com uma palavra abençoada e uma oração forte. Eu quero ler com você aí. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer e seguir o meu caminho. Olha, o coração é terra que ninguém vai. E nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E Deus criou nós livre-arbítrio. E quando aqui o provérbio de Salomão, o filho de Davi, ele escreve: quando Deus pede o nosso coração, é porque o coração é aonde, analisando e buscando entendimento, é aonde é o vínculo de toda dor. Quando nós observamos aqui que Deus, quando Ele pede o coração, é porque realmente Ele quer que o seu caminho é limpo, a sua jornada é com paz. E quando Ele está determinando que nós precisamos entregar, quando eu entrego o meu coração ao Espírito Santo de Deus, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou ter vida e vida com abundância. Quando nós entregamos o coração ao Senhor Jesus, Ele vai ser abençoado, Ele não vai sentir dor, Ele não vai ser amaldiçoado. Então, há dois caminhos. Quando você entrega ao coração ao mal, o mal vai reinar na sua vida. Mas quando você entrega ao coração, ao Espírito Santo, a paz, a bondade, a mansidão, você vai prosperar. Se o seu coração for bom, toda a sua vida será boa. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será iluminado. Outro versículo, por favor. Quem se sente angustiado e triste, que vive brigando e se queixando, que sofre ferimento desnecessário, quem tem os olhos sempre vermelhos. Olha, aqui nós estamos vendo que quando uma pessoa entrega ao coração ao mal, ele sempre vai ter choro, ele sempre vai ter os olhos vermelhos, ele sempre vai sofrer dor, ele sempre vai sofrer angústia, ele sempre vai sentir tristeza, porque ele está entregando o coração ao mal. Então, quando você abre esse portal do mal, você vai ter problema, você vai ter deficiência, você vai ter angústia, você vai ter tristeza e no qual você passa a sofrer danos no mundo espiritual como no mundo físico. No momento que você abre seu coração para Deus, Deus começa a entrar na sua vida e mudar o seu coração, mudar. Mas aqui, quando ele está dizendo que quando você se entrega ao poder do vinho, ao poder da bebida, ao poder das drogas, você começa a perecer. O seu coração é algo que quando o Senhor pediu que desse a Ele o coração, você observa que quando você obedece, você vai trazer paz para o seu corpo. Você vai trazer vida para o seu corpo.
Você vai trazer, o seu corpo vai ser um corpo iluminado e abençoado através do Espírito Santo de Deus. Eu quero outro versículo, por favor. Aquele que passa horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes. Nós estamos vendo que quantas pessoas passam hora e hora perdendo o seu tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Perdendo o seu tempo na bebida. Perdendo o seu tempo com angústia, naquilo que não vai te edificar em nada. Aliás, vai trazer prejuízo. E cedo ou mais tarde, a conta chega, no qual o próprio Deus, quando nós destruímos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós também vamos ser destruídos. Então, a hora que a conta chega, você vai começar a perecer. Por quê? Porque nós precisamos que Deus entra com a providência na nossa vida, que Deus entra com a providência para que nós possamos entender que o tempo perdido que você tem, você está abandonando. E é tão importante que o dia de ontem nós não temos condições de trazer ele para hoje. Passou, passou. E quantas pessoas estão perdendo o seu tempo na bebida, nas drogas, em uma mesa e com bebida forte e bebida misturada, no qual as pessoas estão se perecendo a cada momento. O outro versículo, por favor. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho e como ele brilha no copo e desce suavemente. Olha, vemos aqui, é só mais um gole. É aí que o mal entra na vida da pessoa. E a pessoa vira como se fosse um zumbi. E fica embriagado e a pessoa perde a noção da vida. E aqui o Senhor está ordenando que é como se a bebida fosse uma ilusão. Ela não vai trazer nada de bom para você. Ela vai destruir a sua comunhão com Deus. Ela vai destruir os seus órgãos do seu corpo. Ela vai destruir a sua moral. Ela vai destruir o seu caráter. Quantas pessoas que perderam serviço por causa da bebida. Quantas pessoas perderam a família, prestígio, por causa da bebida. E nós vemos que isso tem trazido uma maldição na vida da pessoa, porque uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbada, é pessoa que fala o que não deve. E ela entristece o Espírito Santo de Deus, no qual, lá em Efésios 4:30, no qual está selado para o dia da vinda do Senhor ou da redenção. Então, a pessoa que anda por esse caminho sujo da bebida, das drogas, dos vícios, é pessoas que estão se destruindo a si mesmo, estão destruindo os seus familiares, estão destruindo os seus prestígios, a sua vida. A sua vida vai de mal a pior. Quantas pessoas que estão perdendo a direção de Deus por causa da bebida. O outro versículo, por favor.
pois no fim ele morde como cobra venenosa e pica como víbora. Olha, no fim você cai num chacal de lodo. Depois que o Malvino, a Pombagira, o Zé Pilintra, tirou tudo de você, aí você cai num chacal de lodo, no qual você perdeu a sua saúde. É cobra venenosa que pica e o único remédio é somente o Senhor e o Salvador Jesus Cristo, no qual depois de tirar tudo que você tinha, tirou o seu nome, tirou o seu prestígio, tirou o seu caráter, tirou a sua família, tirou o seu emprego, ainda tirou a sua saúde. Você se encontra como um andarino, se encontra como uma pessoa desacreditada, porque o próprio veneno, a própria cobra te picou. Então, o Senhor Jesus, ele diz lá em João 10:10, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. E todo aquele, o que nele crê, e todo aquele que nele espera, alcança a misericórdia de Deus. É o que eu quero que você entra na direção do Espírito, na direção da grandeza de Deus, que você vai triunfar. Então, quando nós vemos aqui, no 23, 26, ele pediu o seu coração, porque o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. E também ele pediu o coração porque ele não queria que eu caísse nessa sarjeta, que eu não caísse nessa perdição. Por isso que Deus corta laço na nossa vida que nós nem sabemos e nem compreendemos. Mas o Deus está nos levantando. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu entrego o meu coração ao Senhor, Ele vai me livrar desse laço do passarinheiro. Ele vai me livrar desse mal, desse vício maldito, desse mau vinho, desse espírito destruidor, no qual o Senhor quer que nós abrimos os nossos olhos para que nós possamos entregar a Ele o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Então, o que eu quero que você entenda é que o Espírito de Deus que está na sua vida, Ele veio para tirar vida e vida com abundância. Deus quer te honrar, meu amigo, minha amiga. Foge desse laço, foge desse caminho, porque você vai livrar o seu corpo, vai livrar a sua alma, o seu espírito da condenação eterna. E você vai ser uma pessoa que vai fluir e vai ser abençoada. É uma pessoa que nada que jogar em você não vai pegar. Se as pessoas jogar a inveja, ela não vai pegar. Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. É Ele que nos protege. Se a pessoa falar mal de você, o mal volta para aquela pessoa. Se a pessoa fazer algum trabalho,
o trabalho volta para aquela pessoa, porque o Senhor é o que nos guarda. A gente observa que quando tem uma madeira, que aquela madeira é socierno, é resistente. O prego da inveja não entra nela. O prego da doença não entra nela, porque ela é sadia. Ela não é contaminada com nenhum mal. Assim, tudo que jogar contra você, você vai crescer, você vai triunfar, você vai ser abençoado através do Espírito Santo de Deus. O outro versículo, por favor. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Você vai começar. Aquele que se deixa se levar pelo mal, ele vai ter alucinação. Ele vai começar a ver o mal. Por quê? Porque o mal está próximo dele. O mal está só esperando o momento para te tragar. Lá em 1 Pedro 5:8, o diabo é nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você vai começar a falar coisas que não existem. Você vai começar a perder o seu cérebro, você vai começar a perder as suas visões. Aquela pessoa que era uma pessoa que foi feita para brilhar. Aquela pessoa que foi feita para exercer uma cadeira de honra e de glória. Hoje é derrotado por um vício, pela bebida, que é uma garrafinha tão pequena e derruba uma pessoa tão grande, muitas e muitas vezes maior. É o que eu quero que você entenda, que aquela honra, aquela glória que Deus te deu para você brilhar, ela é vencida por um vício. O mal sabe colocar as coisas ruins na pessoa, para a pessoa não alcançar o objetivo. Meu amigo, minha amiga, quando o Senhor pediu o coração, é porque Ele tem cuidado, Ele quer iluminar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. O reino de Deus não é bebida e nem comida, nem se casa e nem se dão em casamento. O reino de Deus é um reino de santidade, de paz, de alegria, de mansidão, de temperança. É o que eu quero que aqueles que entram por esse caminho, eles não conseguem sair, por quê? Porque eles foram picados pela serpente, ele foi picado pela natureza do vinho, da bebida misturada. E ele vai destruindo a família, destruindo a si mesmo. Último versículo, por favor. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro, em meio à tempestade. Assim é a pessoa que está se afogando na bebida. Ele, como que ele vai descansar ao mar? Como que ele vai ter paz? Como que ele vai ter alegria? Porque aquele mal roubou o brilho do Espírito Santo. É aquilo que eu quero que você entenda. Você, minha irmã, meu irmão, entra pelo caminho
da santificação. Entra pelo caminho da vitória, no qual nós pedimos que o Senhor entre agora para declarar a bênção e a vitória na sua vida. O caminho de luz é o caminho que leva ao Espírito Santo de Deus. Só Deus pode te livrar desse laço. A pessoa fica tonto, desgovernado, não dorme direito, não come direito, passa a ser um zumbi, passa a ser uma pessoa que é dominada por um espírito maligno, que é o mal vindo. Você olha naquela pessoa, você fala, mas aquela pessoa não é aquela pessoa que eu conheci. Parece com aquela pessoa. Mas a carcaça, o seu cadáver, o diabo está usando para tentar te destruir a sua vida. Ele não tem corpo, por isso que ele briga pelo seu corpo. Ele não pode beber, mas ele sente você beber a bebida. Ele não pode fumar, mas ele, entrando na pessoa, ele sente o gosto do cigarro, da fumaça. E é aquilo que eu quero que você entenda, que nós precisamos abrir os nossos olhos no mundo espiritual, para que nós possamos entender o poder do Espírito Santo de Deus. É aquilo que você vai entrar na direção do Espírito. E eu quero orar por você, colocar de pé aqui para orar por você e pedir que Deus o entra na sua vida. Você vai entrar o ano de 2026. Não é o ano novo que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus que muda a sua vida. É esse evangelho simples e poderoso que transforma a sua vida. Basta você entregar o seu coração, entregar o seu espírito a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquelas pessoas, ó Deus, ó Pai, que colocaram, meu Deus, ó Pai, o nome ali no YouTube e também colocaram o nome neste caderno de oração. Essa pessoa, Senhor, que perdeu a saúde com a bebida, essa pessoa que perdeu o prestígio, Senhor. Senhor, essa pessoa que anda desnorteada, Senhor, essa pessoa que virou um zumbi, que era aquela pessoa, Senhor, que ia brilhar, que ia trilhar, era aquela pessoa, Senhor, que o Senhor tinha uma cadeira de honra para aquela pessoa. E foi jogada as pérolas aos porcos. Somente o Senhor tem misericórdia daquela pessoa, Senhor, que era uma pessoa inteligente. Aquela pessoa concluiu os estudos com sucesso. Era um crânio, como diz o outro, tinha uma inteligência, uma sabedoria, e o mal procurou de todo jeito para derrotar aquela pessoa. Mas agora, Senhor, através dessa palavra, o Senhor o liberta e transforma, Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Eu peço a tua bênção sobre essas pessoas, que livra do laço do mundo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.